Medidas de posição e de dispersão na estatística utilizando calculadora. Olá, seja bem-vindo, eu sou o professor Edson Pedro Ferlin e vamos juntos nesse vídeo conversar um pouquinho sobre medidas de posição e de dispersão na estatística, no caso aqui utilizando a calculadora para fazer essas medidas. Então, primeiramente, quando nós estamos falando, o que é a estatística? Então, a estatística é a ciência que fornece métodos para a coleta, organização e descrição, análise e interpretação de dados quantitativo para a tomada de decisões. E aí, duas medidas básicas que nós temos em termos estatísticos, que são as medidas de posição e as medidas de dispersão. O que são essas medidas de posição? Então, são as medidas que possibilitam representar um conjunto de dados relativos à observação de determinado fenômeno de forma resumida. Vocês já ouviram falar desses termos: média, moda, medianos, quartis, percentes e ocentes. Também nós temos as medidas de dispersão ou variabilidade, que possibilitam analisar o grau de homogeneidade ou heterogeneidade que existe entre os valores que compõem o conjunto dos dados. Então aí nós temos a variância, o desvio padrão, desvio médio, coeficiente de variação. Vamos pensar agora no problema para a gente aplicar isso. Então imagine o seguinte, que eu tenho aqui 20 estudantes, que foi coletado as alturas, dada em centímetros. Então aqui nós temos os dados brutos em termos estatísticos, então eles não estão ordenados das alturas. E aí nós temos um problema. Qual que é o problema? Nós queremos determinar as medidas de posição e de dispersão dessa amostra populacional para caracterizar estatisticamente esta população. Então nós podemos fazer isso de algumas maneiras. Uma delas de maneira manual, usando uma calculadora normal, usando uma planilha eletrônica, onde nós vamos aplicar as fórmulas que nós já sabemos, e quem não sabe, tem aí no canal vídeos específicos que eu gravei explicando sobre como fazer isso. Nós podemos utilizar ferramentas estatísticas disponíveis na planilha eletrônica, por exemplo, no Excel, que tem esse recurso. Só que aí nós precisamos ter o computador. Ou nós podemos utilizar os recursos de estatística disponíveis nas calculadoras científicas. E é isso que nós vamos trabalhar aqui. Então, nós vamos utilizar a calculadora científica, a Casio FX 991 LACW, que possui esse recurso de utilização em termos estatísticos. Então, é isso que nós vamos trabalhar. Só que, para facilitar o nosso trabalho, essa calculadora tem um ambiente computacional, tem um emulador de calculadora, que possibilita a gente utilizar esse emulador exatamente como se fosse usar a calculadora, só que facilita já para gravação, para produção de material. E é isso que nós estou utilizando aqui. Então, para isso, eu vou usar o aplicativo ClassPad Math, que tem a possibilidade de a gente emular essa calculadora para a gente fazer as operações. Então, para a gente usar o emulador, é como se fosse usar a calculadora. Eu tenho todos os botões, todas as funcionalidades. Então, a primeira coisa, eu vou aqui para selecionar a opção. Então, veja ali, eu tenho aqui a calculadora, indo aqui na setinha eu tenho a parte de estatística, tenho a parte de distribuição, que é a parte de probabilidade. Então, no nosso caso aqui, nós queremos estatística. Vem estatística, aperto OK. Como eu vou trabalhar com um conjunto de dados, só que são as alturas, então basta dar uma variável, OK, e já me abre a possibilidade de eu entrar com os valores. Então, como normal, digito lá o valor 165, esse, depois 154, 159, 168, 160, 164, 172, 167, 170, 155, 170, 175, 164, 166, 165, 162, 150, 160 e 179. E por último, 159. Pronto. Entramos com os 20 valores das estaturas. Nós podemos aqui utilizar a setinha, se eu quiser alterar algum valor, para verificar a lista, se eu digitei tudo certinho, o caso está tudo correto. E daí? Como é que eu faço para trazer essas medidas de posição e de dispersão? Muito simples, basta apertar o botão OK. Como eu estou trabalhando com um conjunto de valores, então aqui traz os resultados para uma variável, basta dar um OK
E com isso eu já tenho aqui os valores que ele já vai trazendo na calculadora. Então, primeira tela, eu já tenho aqui a média, que é 164.2, a quantidade de valores, da somatória dos valores, 3284, esses valores ao quadrado, que é o 540208. Aqui nós temos variância da população, nós temos o desvio padrão da população, nós temos o desvio padrão da amostra. Seguindo aqui a setinha, eu posso ir para outra tela, que eu tenho aqui o desvio padrão da amostra, a quantidade de elementos, que no caso é 20, o menor valor, que é 150, nós temos o valor do primeiro quartil, 159.5, da mediana, que é 164.5, o valor do terceiro quartil, que é 169, e mais uma vez aqui na telinha, eu tenho o valor máximo, que é 179. Então veja como é muito fácil para trazer isso. E se eu quiser fazer mais uma operação, quiser fazer com mais um teste, o que eu faço? Basta a gente voltar aqui, um nível, vem aqui nesses botõezinhos, vem aqui na função editar, desço aqui para delete all e dou um OK. Pronto, ele já zerou a relação, os valores para eu digitar novamente. E se eu quiser sair dessa função, basta apertar aqui o botão voltar, e eu já retorno novamente para o menu principal da calculadora. Então, após o uso da calculadora, no caso aqui estamos usando o emulador, dei um print screen de 3 momentos da tela para a gente ver o que é que teve de resultado. Então aqui nós podemos ver que já trouxe, relembrando, a média, os desvios padrões da população e da amostra, a variância da população e da amostra, a quantidade de elementos que foi utilizado, o menor valor e o maior valor. Nós temos os valores dos quartis do primeiro, da mediana e do terceiro. Então tudo isso já a calculadora, no caso aqui por meio do emulador, já faz para nós. Facilita muito o nosso trabalho, né? Então, se a gente quer alguma coisa rápida, a calculadora já resolve para nós, para fazer essas medidas de posição e de dispersão. Segue aí os contatos e não esqueça de se inscrever no canal. Abraço!